Caros cursistas, sejam bem-vindos às nossas aulas de Ética Profissional e Cidadania. Eu sou a professora Rita Mariana, formada em Geografia e mestre em Desenvolvimento Social. Teremos ao todo 4 aulas, nas quais construiremos juntos nossos conhecimentos sobre o assunto. Para isso, estará disponível no AVA um fórum Tira Dúvidas que nos permitirá interagir e sanar as dúvidas que surgirem. Lembro ainda que os fóruns de discussão serão os ambientes propícios para tecermos contribuições, respondendo aos questionamentos propostos sobre o tema e nos mantermos em contato com os tutores e colegas. Lembro ainda que é de suma importância que os prazos sejam respeitados para o bom andamento do nosso conteúdo. Antes de entrarmos na discussão sobre ética e cidadania, vamos refletir sobre o papel do ser humano e sua vivência em sociedade. Você saberia dizer o que é e qual a importância do processo de socialização, por exemplo? Até que ponto as nossas ações são influenciadas ou influenciam os demais? Esses e outros pontos serão abordados nessa primeira aula, que retratará as pessoas enquanto seres sociais, os vários mecanismos existentes para a transformação do indivíduo num ser social e o desempenho do seu papel quando inserido no seio da sociedade. Para dinamizar o nosso encontro, vamos em um primeiro momento analisar teoricamente os conceitos propostos e posteriormente ponderar e avaliar a aplicação dos mesmos nos exemplos propostos por Negreiros em nossa apostila. Vamos começar? O tema da nossa aula é Homem, um ser social, e como objetivos dessa aula buscaremos reconhecer o processo de construção do indivíduo como ser social, refletir se a nossa humanidade possui ou não uma determinação biológica e identificar quais mecanismos o processo social utiliza na formação de cidadãos e cidadãs. Você já parou para pensar sobre o grau de influência que as nossas ações cotidianas sofrem do nosso convívio social? Para ficar mais claro, vou dar alguns exemplos bem simples e que também foram trabalhados na nossa apostila. Você torce para qual time de futebol? Qual a sua religião? Com qual grupo político você se identifica? De esquerda ou de direita? Se você pertencesse a outro grupo familiar, de trabalho ou tivesse nascido em outro lugar, ainda assim, essas seriam as suas escolhas? Grupo social ocorre quando num determinado conjunto de pessoas existem relações estáveis, em razão de objetivos e interesses comuns, assim como sentimentos de identidade grupal desenvolvidos por meio do contato contínuo. Se até então você nunca parou para refletir sobre essas questões, por acreditar que elas faziam parte da nossa genética, que fossem repassadas hereditariamente ao grupo próprio da natureza humana ou dos nossos instintos, fique tranquilo, pois quanto mais natural ou habitual é uma atividade, ou seja, quanto mais familiar e cotidiana nos é, mais tardamos em ter consciência das condições de sua existência, do seu exercício e da sua permanência. Tanto é assim que, para Russell, 9/10 de tudo o que você faz, diz, pensa, sente, desde que se levanta de manhã cedo até a hora que vai para a cama de noite, você diz, faz, pensa e sente, não como expressão própria, independente, mas em conformidade, inconsciente e sem crítica com regras, regulamentos, hábitos grupais, padrões, códigos, estilos e sensações que existiram muito antes que você nascesse e que foram sendo inculcados a você dia a dia. Entretanto, viver em sociedade não é uma exclusividade do ser humano. Até mesmo os animais pertencentes aos mais baixos níveis da escala zoológica possuem tal característica. Porém, enquanto os insetos, por exemplo, agem por reflexos e instintos cegos, já que ignoram a finalidade da própria ação, o ser humano tem consciência da finalidade, o que permite a ruptura, contestação e a adequação dos atos, por mais simples que sejam. Constatamos que os comportamentos de tais animais apresentam padronizações parecidas com algumas uniformidades, verificadas entre os seres humanos. Lembrando que padrões de comportamento nada mais são que formas regulares de ações associadas a determinadas situações.
Nos mamíferos, sobretudo entre as espécies superiores, a vida em grupos tem características semelhantes à vida social humana, despertando o interesse e o estudo de várias pessoas. A vida grupal dos símios revela quase todas as características das sociedades humanas, embora de forma rudimentar: amor e ódio, simpatia e antipatia, amizade e animosidade, apego genuíno, dor pela morte de um amigo, felicidade e desespero, um desenvolvido senso de pertencer ao grupo e de solidariedade. Negreiros lembra que mesmo quando supomos que os padrões de comportamento dos animais resultam da pressão das circunstâncias, temos que admitir que as formas padronizadas de adaptação às circunstâncias ambientais terminam por serem incorporadas ao patrimônio genético de cada espécie. Isso não significa que os animais inferiores não possuam a capacidade de aprender, ou que todo o comportamento humano resulte apenas da aprendizagem. Com base no que já foi estudado, podemos inferir que o comportamento dos animais é predominantemente padronizado pela herança biológica, em contraposição ao dos seres humanos, posto que, se é que há rudimentos de comportamento instintivo, provavelmente não representam quase nada em face da aprendizagem pela qual adquirimos a capacidade de ajustamentos adequados à sociedade em que vivemos. Para que fique ainda mais claro, todos os exemplos e fatos trazidos na apostila serão também trabalhados nessa aula, não se preocupe. Biologicamente, o ser humano possui um tipo de inteligência concreta que o distingue dos animais, e mesmo que alguns animais se organizem em sociedades e transmitam uns aos outros, por exemplo, variados meios de sobrevivência, nada se compara ao poder de criação e transformação que o ser humano possui. Mas se eu disser que ao nos afirmarmos enquanto seres sociais por definição, também nos afirmamos incompletos essencialmente, você conseguiria compreender? É bem simples de entender. Apesar de constituírem uma condição necessária ao desenvolvimento da maneira própria de nos associarmos uns aos outros e vivermos em grupo, nossas características biológicas não bastam para que possamos desenvolver nossa sociabilidade. Sem elas, nós não nos tornamos seres sociais, mas elas apenas não são suficientes. Os instrumentos com que enfrentamos o meio em que vivemos e organizamos a nossa existência coletiva derivam dos variados contatos com os grupos sociais aos quais pertencemos. Afinal, dificilmente, sem a vida em grupo, poderíamos desenvolver as características em que chamamos de humanas, tornando desse modo a vida grupal indispensável a qualquer ser humano. Que o grupo social e a sociedade precedem ao indivíduo, no sentido de que o ser humano é um produto do processo de socialização. A atividade social está arraigada à nossa conduta cotidiana e na forma como desempenhamos a nossa função social. A naturalidade do processo faz com que não percebamos a obediência aos imperativos coletivos, da moral, do costume, dos valores sociais e culturais. Utilizamos frequentemente de noções como as de direito, de responsabilidade, de parentesco, de propriedade. Compramos, vendemos e contratamos. Agimos como seres sociais, sem nisso pensarmos, sem chamar a nossa atenção ou termos qualquer consciência. Os sistemas e significados pré-estabelecidos já determinam e limitam inúmeras ações. Ao nascer, a criança encontra um mundo de valores já dados, onde ela vai se situar. O idioma que aprende, a rotina alimentar, as relações familiares, tom de voz, modo de sentar, correr, brincar e tantos outros fatores sociais já se encontram codificados. Além dos gestos, as emoções também se veem muitas vezes determinadas, deixando de ser uma manifestação espontânea. Na nossa sociedade, preocupada com o estereótipo masculino, o choro feminino é visto com complacência, enquanto é recriminado nos homens. Mas e o que seria socialização? Em síntese, já podemos pensar a socialização como sendo a transmissão e assimilação de padrões de comportamentos, normas, valores, crenças, bem como o desenvolvimento de atitudes e sentimentos coletivos.
Quanto ao processo de socialização, outros dois conceitos detalham melhor alguns pontos e nos ajudam a compreender seu sentido e aplicação. Assim, podemos entendê-lo como um processo complexo de múltiplas facetas. À medida que o indivíduo cresce, seus impulsos biológicos são dirigidos para canais culturalmente padronizados. Ou ainda, processo pelo qual, ao longo da vida, a pessoa aprende e interioriza os elementos socioculturais do seu meio, sob a influência de agentes sociais significativos, adaptando-se assim ao ambiente social em que deve viver. O processo de socialização é importante por proporcionar o alcance do conhecimento e das técnicas que permitem a cada um de nós partilharmos de um fundo de conhecimento acerca do mundo do meio em que vivemos, o que envolve dois tipos de processos diferentes, mas que se complementam: fenômenos de homogeneização ou afinidade e fenômenos de diferenciação, sendo por excelência um processo educativo no sentido mais amplo do termo. Melhor dizendo, não é somente aquela educação que adquirimos na escola, referimos a outro tipo de educação, que aprendemos apenas no próprio convívio com as outras pessoas e que corresponde ao desenvolvimento dos hábitos que se conformam aos costumes, regras, modos apropriados de pensar, agir, sentir e comportamentos da sociedade em que vivemos, levando-nos a assimilar e interiorizar todas as suas principais características, do bom e do mal, do certo e do errado, do apropriado e do não apropriado, tendo como finalidade a integração social. A ação humana é uma ação coletiva. Para entendermos melhor, podemos afirmar que o trabalho é executado enquanto tarefa social e a palavra só tem sentido no diálogo. Nem mesmo quem se propõe, independente da motivação, a viver em um local isolado pode ser considerado verdadeiramente solitário, pois há nele a consciência, as lembranças, as consequências do convívio em sociedade. Paradoxalmente, se a aceitação integral e inquestionável dos valores impostos pelo grupo social acarreta uma manifestação ou uma padronização, a autenticidade só pode emergir na sociedade e a partir dela. Ou seja, o processo de humanização decorre da inter-relação entre os indivíduos e a consciência de si surge dos impasses e confrontos dessas relações. Como ser social, mas também enquanto pessoa, ao sair de si e avaliar sua conduta, o homem busca se tornar melhor, o que melhora o convívio social. E já que estamos falando do nosso papel enquanto seres sociais e com base no que já estudamos, até agora eu poderia afirmar que o ser humano aprende a viver em sociedade e amadurece enquanto ser social, mas já nasce com as noções de certo e errado. Essa afirmativa está certa ou errada? Você conseguiria me dizer? Se você respondeu que a afirmativa está errada, você acertou. Há um grande número de regras sociais que nos ensinam sobre o que é direito e correto, nas relações entre pais e filhos, entre os sexos, entre amigos ou inimigos, entre o indivíduo e Deus, para aqueles que acreditam, entre professor e aluno, entre patrão e empregado. As regras sociais, bem como inúmeros outros fatos e atos que fazemos e realizamos no nosso dia a dia, são resultantes de todo um processo de socialização. Derivam do processo de aprendizado da satisfação das nossas necessidades, de forma socialmente aprovada. É por meio do processo de socialização que é moldado a natureza da personalidade humana e que, por sua vez, o comportamento humano, o condicionamento das atitudes e a forma de participação na sociedade. Se olharmos para a maneira como nos constituímos e fomos ensinados, verificaremos que estamos cheios de influências sociais. De fato, a maior parte de nossas ideias não brota do fundo de modo original e espontâneo, mas refletem aprendizados que recebemos, influenciados em maior ou maior grau. Chegamos ao conceito de caráter social. Você já conhecia essa expressão ou é algo novo para você? Creio que todos já têm alguma percepção
sobre as palavras caráter e social, de modo separado. Agora vamos entender qual o sentido completo deste termo. Caráter social diz respeito a traços psicológicos comuns aos socializados de maneira idêntica, potencialmente relacionado de diversas formas a valores e crenças, assim como a sistemas institucionalizados de relações sociais. Em síntese, já podemos afirmar também que nascemos com um corpo mais ou menos distinto, que crescerá e amadurecerá. Possuímos a capacidade de aprender e ensinar. Temos impulsos e necessidades. Nossos traços genéticos e individuais apenas se desenvolvem a partir do convívio social. Relembrando que, como afirma Negreiros por diversas vezes, o fato de ser um indivíduo, na maior parte de suas atitudes, um produto social e de ser possível, portanto, explicar muitos aspectos de seu comportamento pela simples referência ao processo de socialização, não significa que ele seja tão somente um instrumento passivo da sociedade. O indivíduo não é pura e simplesmente uma gravação dos modos de agir, pensar e sentir da sociedade da qual faz parte. Ainda que às vezes execute partes da gravação, como requer em várias ocasiões, ele deve ser visto como um ser ativo, que se comportará provavelmente de maneira mais ou menos padronizada, mas que também possui capacidade de inovação e divergência, e pode, por meio de suas ações, influenciar significativamente e modificar a natureza da sua cultura e da sua sociedade. E se eu te perguntasse o que você mais ama? O que é mais precioso para você? A grande maioria de nós, com certeza, se lembrou de algum ente querido. Pai, mãe, filhos, cônjuges, amigos. A presença do próximo em nossa própria vida não é acidental. Pelo contrário, como já discutimos, trata-se de um fato universal e necessário. As nossas inter-relações familiares, de trabalho, amizades, sociais, são parte essencial das nossas vidas. Sem elas, o processo de socialização seria impossível e não conseguiríamos nos tornar seres sociais. Já que estamos finalizando nossa parte teórica, vamos entender o que seria o status social. É a localização, posição do indivíduo na hierarquia social, de acordo com sua participação na distribuição desigual da riqueza, do prestígio e do poder. Apesar de estereotipado, o conceito de status social não está atrelado apenas às questões financeiras ou de riqueza, mas à função social do indivíduo nos grupos sociais dos quais faz parte. Isso pode ser facilmente observado, como mostra Negreiros, pois vivemos no seio da nossa família, grupo familiar. Alguns de nós ainda estudam, grupo escolar, outros trabalham, grupo profissional, como os demais membros com os quais mantemos uma série de relações dos mais variados tipos, tais como sentimentos de solidariedade, laços emocionais, homogeneidade de formas de vida, autoridade, quer exercendo-a com o pai e mãe sobre os filhos, ou estando a ela submetido como filhos em face dos pais, laços econômicos, quer de responsabilidade, quer de dependência, atividades educativas e etc. Nos achamos também vivendo num determinado grupo local, bairro ou cidade, que compreende um conjunto de várias relações com os nossos vizinhos. Pertencemos igualmente a outros grupos, profissional ou de ocupação. Podemos ser estudante ou advogado, ou sacerdote, ou militar, ou engenheiro, pedreiro ou ator, professor ou esportista. Cultivamos a natação na companhia de outros ou jogamos futebol, vôlei e basquete. Enquanto religiosos, somos membros de uma igreja ou credo. Enquanto políticos, somos membros ou simpatizantes de determinados partidos. Enquanto postura econômicas, estamos num determinado status social, numa determinada posição de riqueza e pobreza. Figuramos entre os produtores ou distribuidores ou consumidores de bens e serviços. Na família ou grupo de parentesco, temos um momento de socialização primária, quando estamos como membro largamente passivo e posteriormente aprendemos a desempenhar papéis apropriados, adquirindo habilidade, atitudes e modos de ação e reação, que
que determinam participar também fora do círculo familiar, integrando grupos sociais diversos. O que se vê e ouve nas casas vizinhas, na rua, no convívio com companheiros, pelo rádio, pela televisão e pelas leituras, tudo isso colabora para a sua socialização, ampliando o seu corpo de conhecimentos e sentimentos que adquire, aprendendo a apreciar certas coisas e a detestar, amar, desprezar outras. Você seria capaz de citar ao menos 3 conceitos que estudamos até o momento? Vamos juntos então. Já falamos sobre grupo social, fatores sociais, atividade social, socialização e processo de socialização, integração social, regras sociais, caráter social, status social, socialização primária e secundária. Muita coisa, não é mesmo? Afinal de contas, como disse Aristóteles, o homem é naturalmente um animal político. Como afirma Negreiros, o termo usualmente traduzido por político seria mais apropriadamente social. A parte teórica exposta até aqui pode ter causado algum tipo de dúvida ou confusão, mas os exemplos propostos na apostila nos permitirão compreender com maior exatidão a lógica discutida até então. Para isso, a partir de agora, trabalharemos com os exemplos, todos os estudos de caso que ilustram a apostila serão revistos para que possamos elucidar e dinamizar nossa aula. O autor expõe como primeiro caso a reação, intercomunicação e ajuda mútua em casos de ataques de predadores de alguns animais. Para se ter uma ideia, no momento de perigo do rebanho, contra onças e demais predadores, as vacas, novilhas e bezerros concentram-se ao centro, enquanto o touro fica ao redor, percorrendo o trajeto, formando um círculo de proteção, em certos momentos atacando e noutros protegendo-os contra o oponente até que a ameaça desapareça. O segundo exemplo é o estudo de caso de um experimento ocorrido no século XIII, desenvolvido por Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico. A sua segunda loucura foi querer descobrir que espécie de fala e que maneira de falar teriam as crianças quando crescessem, se até então não falassem com ninguém. Por isso, ordenou às mães de criação e às amas que amamentassem as crianças, que as banhassem e lavassem, mas que de maneira nenhuma brincassem ou falassem com elas, pois ele queria saber se falariam a língua hebraica, que era mais antiga, o grego, o latim, o árabe ou talvez a língua dos pais de que haviam nascido. Mas lidou em vão, porque todas as crianças morreram, pois não poderiam viver sem as carícias, os rostos alegres e as palavras carinhosas das mães adotivas. E por isso as chamam canção de ninar, as que entoam uma mulher enquanto balança o berço, para fazer adormecer uma criança. Sem elas, a criança dorme mal e não tem descanso. O exemplo ilustra muito bem o fato de sermos seres que têm a necessidade do convívio social. Nossas características biológicas não são suficientes para nos tornar seres sociais. O processo de socialização é complexo e constante. Outro exemplo clássico é o que você já deve ter ouvido falar, é o das irmãs Amala e Kamala. Amala e Kamala eram 2 meninas que foram descobertas em 1921, numa caverna da Índia, vivendo entre lobos. Essas crianças, que na época tinham aproximadamente a idade de 4 e 8 anos, foram confinadas a um asilo e passaram a ser observadas pelos estudiosos, pois os seus comportamentos assemelhavam-se mais aos de animais do que de seres humanos. Não falavam e nem demonstravam ações humanas. Amala, a mais jovem, não resistiu à nova vida. A outra, porém, viveu mais uns 8 anos. Ambas apresentavam hábitos alimentares bastante diferentes dos nossos. Como fazem normalmente os animais, elas cheiravam a comida antes de tocá-la, dilacerando os alimentos com os dentes e poucas vezes fazendo uso das mãos como um instrumento para beber e comer. Possuíam grande sensibilidade auditiva e desenvolvimento do olfato para a carne. Para se locomover, apoiavam-se sobre as mãos e os pés, adotando a marcha quadrúpede, como faziam seus antigos companheiros, os lobos.
Kamala, por exemplo, levou 6 anos para utilizar a marcha ereta. Notou-se também que Kamala não se sentia à vontade na companhia de outras pessoas, preferindo a dos animais, que se entendiam maravilhosamente com ela, jamais se espantando quando havia a sua aproximação. Mais uma vez, podemos perceber que os fatos sociais são primordiais para o desenvolvimento humano e seu amadurecimento em ser social. O pertencimento a um grupo social e as demandas dos processos de socialização, se por vezes são pouco perceptíveis no cotidiano, quando se ausentam, como no caso das irmãs Amala e Kamala, paradoxalmente são mais fáceis de serem compreendidos. Agora que já ilustramos a temática inicial, vamos refletir sobre a integração social, regras sociais e caráter social, baseando em outros exemplos. No primeiro, veremos um relato simplório que Negreiros faz, mas muito comum a todos nós. Já no segundo, Negreiros cita Bernardes em um caso também próximo e de fácil entendimento. Primeira situação. Se visitarmos uma cidade pequena, marcada com fortes tradições, ao darmos uma volta por ela e observarmos seus habitantes, perceberemos que, entre estes, existe algo como que um ar de família, certos estilos comuns de vida e múltiplas semelhanças de variada natureza. Percebemos, por exemplo, certa peculiaridade de sotaque, descobriremos semelhanças entre seus sentimentos, a mesma admiração pela sua catedral, por sua fonte pública, a mesma inveja e mesquinhez com a cidade rival, situada nas proximidades, e um mesmo culto ou terror a determinadas ideias, semelhantes curiosidades em relação a certos detalhes, insinuações análogas, indagações parecidas, silêncios similares. Em resumo, percebemos que há uma unidade de matriz peculiar em muitos modos de vida dos habitantes dessas cidades. E talvez verifiquemos também que parece existir certa harmonia entre essas características dos habitantes e o aspecto da cidade, as linhas de seus monumentos e até mesmo a paisagem que emolda esse ambiente. Todos esses traços comuns, essas afinidades, essas semelhanças, fazem com que aquela cidade nos afigure como um grupo com certa unidade, diferentemente de outros grupos. O segundo relato, como já mencionado, é uma citação de Bernardes feita por Negreiros para exemplificar o contexto de influências e práticas sociais. Nas margens do rio São Francisco, em pleno agreste, geólogos de uma fábrica de refratários situadas no sul do país descobriram uma importante jazida de magnesita. Instalações industriais simples foram então construídas em um vilarejo, às margens do rio, com o fim de extrair e de dar uma primeira queima no minério antes de embarcá-lo. Surgiram com isso oportunidades de trabalhos que constituíram verdadeira salvação para aqueles sertanejos, sujeitos a uma vida de subemprego crônico na atividade pecuária extensiva ou na agricultura marginal. Para as minas, foi enviado um sulista, bom gerente já aprovado por sua capacidade de direção e organização. Todavia, falhou tão drasticamente que nem sabia qual a razão de seus erros. Seu substituto foi ainda mais bem selecionado, mas teve a mesma sorte do antecessor. Foram então mandados 2 gerentes, um administrativo e outro técnico. Porém, o pouco que conseguiram produzir era irregular e de baixa qualidade. Um geólogo enviado para estudar o problema da qualidade do minério, ao chegar, encontrou ambos bêbados e completamente entregues ao desânimo, por não terem conseguido fazer pessoas ávidas por emprego virem a ser produtivas. Aconteceu que, sendo natural do sertão de um estado do Nordeste, esse geólogo percebeu que o não entendimento dos sistemas de valores e costumes da região impedia o relacionamento satisfatório administração e empregados, não obstante estarem os trabalhadores interessados no serviço. Assim, coisas simples como o apito para iniciar e terminar a jornada diária não tinham o menor significado para aqueles sertanejos, que nunca tiveram hora para o trabalho. Por outro lado, esperavam que o gerente, tal qual fazia os donos da fazenda, os atendessem nos seus problemas financeiros, de saúde e até familiares.
Depois de entendidos tais aspectos peculiares e sem alterar a estrutura organizacional, foram feitas adaptações nas práticas administrativas. Por exemplo, o número de horas de trabalho por dia deixou de ser fixo, pois o apito somente soava no caso de tudo estar efetivamente em condições para o início da jornada ou no fim do turno, se a descarga do forno tivesse sido completada. Se mesmo assim continuam existindo dúvidas sobre as funções do processo de socialização, vejamos um terceiro exemplo. Refere-se a um estudo feito com pacientes de um hospital, no qual verificou-se que os membros de vários grupos étnicos reagiam de maneira muito diferente à experiência da dor física. Velhos norte-americanos tendiam a manter uma atitude de resiliência, embora pudessem gritar e gemer se não tivesse ninguém presente quando a dor se acentuava. Judeus e italianos, por outro lado, tendiam a mostrar-se muito emotivos, queixando-se, gemendo, lamentando-se, sem qualquer senso de vergonha. O italiano, entretanto, quando a dor é aliviada por drogas, esquece facilmente o sofrimento e manifesta uma disposição feliz e alegre. O judeu, por outro lado, permanecia concentrado na origem de sua dor e, não raro, relutava em tomar drogas analgésicas, temeroso de que elas pudessem disfarçar sintomas importantes. Já Aristóteles havia proposto uma análise também baseada nas semelhanças por etnias. Ele comparava os asiáticos, de entendimento rápido, versado nas artes, mas deficientes em coragem e, portanto, sempre vencido, e escravos dos outros, com os gregos, ao mesmo tempo, corajosos e sensíveis e, portanto, livres e governados da melhor maneira possível. O escritor Leon Tolstói caracterizou vários europeus da seguinte maneira: os alemães confiam em si mesmos fundamentados numa noção abstrata, a ciência, isto é, o suposto conhecimento da verdade absoluta. Já o francês confia em si mesmo porque se considera pessoalmente, assim no espírito como corpo, irresistível a homens e mulheres. O inglês confia em si mesmo por ser cidadão do estado mais bem organizado do mundo e, portanto, como inglês, sabe que tudo o que faz como inglês é indubitavelmente correto. O italiano confia em si mesmo porque é excitável e facilmente se esquece de si e dos outros. O russo confia em si mesmo porque não sabe nada e não quer saber nada, pois não acredita que se possa saber alguma coisa. Em resumo, podemos elencar alguns aspectos da aula de hoje. Procuramos nessa aula demonstrar que a inteligência e hábitos dominam o comportamento humano e os instintos pouco contribuem nesse processo. Só por isso, porém, não se explica a enorme distância entre o que obviamente nos separa dos animais, mesmo dos que estão mais próximos na escala evolutiva. Desse modo, vimos que cada povo, cada sociedade tem uma herança social, um patrimônio de padrões de comportamento que são transmitidos de geração a geração. E, embora seja parcialmente modificado quando as condições de vida exigem, tem uma tendência impressionante para se manter estável. Procuramos também, em primeiro lugar, obter uma visão do conjunto das partes componentes de uma cultura, para depois considerarmos as relações entre a cultura, a sociedade e os indivíduos. Agora que concluímos nossa segunda etapa, vou auxiliá-los com os exercícios da apostila. Não darei as respostas, mas pontuarei alguns aspectos importantes que farão com que você tenha mais facilidade em elaborar as respostas. Pergunta número 1. Após a leitura do texto, como você analisaria a seguinte questão? A sociedade constrói, é construída ou os dois? Pergunta número 2. Dê 3 exemplos de experiências individuais que parecem mais relacionadas às nossas necessidades físicas, mas que contenham dimensões sociais. Pergunta número 3. Por que podemos afirmar que o processo de socialização é uma característica exclusivamente humana? Para responder à primeira questão, sugiro que você revise os diferentes conceitos de socialização e de processos de socialização trabalhados durante a aula. Você se recorda qual a capacidade humana nos distingue dos animais na realização dos nossos fatos sociais?
Na segunda, você poderá apresentar 3 exemplos simples e pessoais de alguma necessidade física que sofre influência social. Para ficar mais claro, vou pontuar alguns exemplos. Você tem o hábito de sempre tomar café em casa antes de ir para o trabalho ou para algum compromisso cotidiano? Com qual frequência as refeições são feitas em família na sua casa? No trabalho, você costuma ter alguma prática constante sem a qual não consegue executar as demais funções? Por exemplo, é imprescindível para você organizar a mesa de trabalho antes de iniciar a execução das suas tarefas? Creio que agora já está mais fácil. E para responder à última questão, que está mais fácil se você conseguiu responder a primeira. Afinal, por mais que a vivência em sociedade não seja uma característica exclusiva do ser humano, o grau de detalhamento e especificidade dos processos de socialização é diferenciado entre humanos e animais. Aproveito o final da nossa aula para explicar a atividade a ser realizada no nosso fórum de discussão. Nesse primeiro tópico, foi proposto a redação de um comentário que interrelacione o que acabamos de estudar e que se encontra também nas páginas 13 a 32 da apostila, com o vídeo postado na página A Fábula da Corrupção. Busque observar o modo como se deu a influência direta e indireta exercida no convívio social, os valores particulares, a importância do senso crítico e, por fim, da lógica de causa e consequência. Você poderá aproveitar também as respostas dadas na parte de atividades de aprendizagem e que foram explicadas agora há pouco. Lembrando que os fóruns são avaliativos e uma ótima oportunidade de enriquecer os conhecimentos. Bom, e por hoje é só, pessoal. Aguardo vocês na nossa próxima aula.